A ideia mais obsoleta de ir à escola, conseguir um trabalho, trabalhar duro, economizar dinheiro, sair das dívidas e investir a longo prazo na bolsa de valores. Por que você economizaria dinheiro quando estão imprimindo trilhões de dólares? A brecha entre 1% e 99% é enorme. Veja que não é só dinheiro, você tem que deter e analisar o panorama mundial. Em cada um de nós há uma pessoa pobre, e ainda há uma pessoa pobre dentro de mim. Também há uma pessoa de classe média, e as pessoas de classe média querem segurança, querem um salário fixo. Também há uma pessoa rica dentro de mim. Todas essas pessoas estão dentro de nós. O que acontece é que não nos ensinam. Nos ensinam a ir à escola, conseguir um trabalho e obter um cheque. Não ensinam como você pode se tornar rico. Se você já leu Pai Rico, Pai Pobre, saberá que meu pai rico se negou a pagar. Me disse que o pagamento de um cheque era uma das coisas mais danosas que você poderia receber em sua vida. Ele dizia, no momento em que você toma um cheque de pagamento, você é um empregado, e isso é uma mentalidade. Então, meu pai rico nunca me pagou. Deixou meu pai pobre louco, um empregado do governo que pensava, você tem que pagar as pessoas. Meu pai rico não dizia que o saldo era mau. Ele dizia, você não deve ser escravo de um salário. Então, como um empreendedor, se o pai rico se retira, simplesmente empreenda em outro negócio. Não preciso de um cheque, não preciso que ninguém cuide de mim. Se o meu governo não me quer, eu me mudo para outro país, porque sempre precisam de empreendedores. Realmente, sempre necessitam dessa mentalidade e essas habilidades que possuem os empreendedores. Você vai ver que as pequenas empresas não operam com as mesmas regras que as grandes empresas. Antes de nada, ser empreendedor é uma mentalidade, um conjunto de habilidades e papéis. E, dependendo do tipo de empresa, as regras são diferentes. A mentalidade é diferente. As habilidades são diferentes. Se você pudesse dar um conselho a alguém que nunca empreendeu e está pensando em dar um salto para se converter em um empreendedor, o que você diria para essa pessoa? Bem, eu somente contaria para elas algo que aconteceu comigo. Eu ainda me lembro do meu último pagamento. Foi um dos piores e um dos melhores dias da minha vida. Eu estava em Porto Rico, estava trabalhando para a Xerox e meu chefe me deu o último cheque. Não foi um cheque de pagamento, foi um cheque de bonificação. Acredito que era mais ou menos uns 30 mil dólares. Assim que eu recebi esse cheque, eu disse para ele, santo céu, você sabe o que significa o último cheque? Então, eu estava emocionado, mas também estava perturbado. Então outra pessoa se aproximou de mim, seu nome era John. E John me disse, você vai voltar. E eu disse a ele, por quê? Ele me disse, porque você vai fracassar. Olhei para ele e disse algumas grosserias, porque foi isso que ele fez. Deixou a Xerox, fracassou e voltou. E eu disse a ele, você fracassou e voltou, mas eu vou fracassar e nunca vou voltar. E essa é a atitude. Sabe o que eu posso dizer? Sim, se você diz, bom, se eu fracassar voltarei com papai e mamãe. É isso que você fará. Então, quando você fracassa, é quando você se converte em um empreendedor. Não tive dinheiro durante anos, não tinha um salário, mas foi isso que meu pai rico me animou a fazer. Quando você não tem essa entrada segura, é que você volta mais faminto, mais inteligente e você prova a você mesmo. Você vai se converter em um ladrão? Você vai se tornar um desonesto? Enganará e roubará? Ou você se tornará um ser humano melhor? Essa é a vantagem de se converter em um empreendedor. Realmente você descobre quem você é quando você não tem nada. Então é por isso que você sempre tem que buscar uma visão global. Muita gente tem isso e vai muito bem. Quando você olha bem para o panorama geral, você sabe que quando algum mal acontece, algo de bom vem atrás ou em seguida. Mas você tem que se preparar para aquilo que vem. Se você acredita que nos próximos 20 anos serão como os últimos 20 anos, vão derrubar você. Quando eu e você vamos ao supermercado e compramos uma caixa de leite, a gente sempre verifica o prazo de validade. Mas a maioria das pessoas não comprovam isso. O prazo de validade dos seus cérebros. Eu, ao invés de sair das prestações, me endivido mais. Sim, acabo de financiar 300 milhões de dívidas. Passei dos 5% aos 2,5% de juros. Fiz uma fortuna. Cada vez mais recebo mais dinheiro, porque o valor dos juros tem baixado. Então, enquanto alguns especialistas em finanças dizem, saia das dívidas, eu digo, aprenda a usar as dívidas. Você vai ver que quando eu voltei do Vietnã, em janeiro de 73, a primeira coisa que o meu pai rico me disse foi, vá à escola para aprender a investir em bens imóveis. Não eram os bens imóveis, era como usar as prestações e os impostos.
As dívidas e os impostos fazem os ricos mais ricos. As dívidas e os impostos fazem que os pobres e a classe média sejam mais pobres. Então todos esses doutores e advogados estão perdendo dinheiro e não sabem por quê. Pode até ser que recebam muito dinheiro, mas vão tirar deles muito impostos. Meu médico me disse, ele estava contente. Ele disse, olha, adivinha uma coisa, finalmente eu ganhei $1 milhão. E eu disse, sim, bom, quanto você paga de imposto? E ele me disse, 750 mil em impostos. Então o seu líquido era de uns $400 mil. Isso não está mal, mas quando você ganha $1 milhão, eu fico com $1 milhão. E a razão é porque eu não faço isso trabalhando por um salário. Então, você veja só, se você trabalha por um salário, você está sujeito a impostos. Por isso, a lição número 1 de Pai Rico, Pai Pobre é que os ricos não trabalham por um salário. O que nós fazemos, em troca, é criar negócios como empreendedores, adquirirmos bens imóveis. Não invisto no mercado de valores. A razão é que, como empreendedor, eu tenho mais controle sobre minhas rendas. Quanto ganho e quanto pago de impostos. E como sou empreendedor, assim como investidor em bens imóveis, pago 0 impostos. Então, cada vez que eu faço, digamos assim, $1 milhão como empreendedor, imediatamente eu invisto isso em bens imóveis e tenho um degrau de 4 a 1. Então eu coloco $1 milhão de bens imóveis e obtenho 4 milhões do banco. Por isso eu gosto tanto dos bancos, mas os bancos estão prejudicando todo mundo. Por isso que você disse que quando imprime dinheiro é bom para você, mas quando imprime dinheiro é ruim para uma pessoa assalariada? Porque quando imprimem mais dinheiro as economias se desvalorizam, pois assalariados têm menos poder de aquisição. Em troca, os investidores enriquecem mais. Veja só, as dívidas e os impostos fazem os ricos mais ricos e aos pobres e à classe média mais pobres. Quando temos ideias obsoletas, obtemos resultados obsoletos. E isso é o que está acontecendo com a maioria das pessoas. A ideia de ir à escola, conseguir um trabalho, trabalhar duro, economizar dinheiro, sair da sua dívida, comprar sua casa porque é um ativo e investir a longo prazo é obsoleto. O mundo mudou. O mundo mudou em 1971, quando o presidente Nixon nos tirou de padrão ouro e o dinheiro se converteu em dívida. E se não fôssemos à escola, o que aconteceria com a gente então? Seria melhor que a gente não tivesse nenhum sistema educativo? Não estou dizendo que a educação era mais importante antes, mas é que ela está obsoleta. Está na lei de Moore que a lei de Moore diz que a informação se duplica a cada 18 meses. Em outras palavras, tudo está obsoleto em 18 meses. Isso é um fenômeno recente, então, quando você sai da escola, já está obsoleto e por isso eu sou velho. Encontro com os meus amigos que foram de Harvard e eles me dizem, eu fui a Harvard. E eu digo para eles, sim, isso foi há quanto tempo? Faz 50 anos? Hoje os bancos cobram de você juros para economizar dinheiro. Em outras palavras, os bancos não querem o seu dinheiro, porque eles imprimiram demais. E é por isso que essas bolhas nas ações e bolhas nos bens imóveis e tudo isso. As pessoas se desfazem dos seus efetivos, como eu disse aqui. Os poupadores são perdedores e o efetivo é lixeiro. E ainda assim as pessoas dizem, bom, quero um trabalho bem pago. Bom, isso é uma ideia obsoleta. Sair das dívidas é uma ideia obsoleta. Você deve aprender como se endividar, como usar a dívida para ficar rico. Nunca vão te ensinar sobre os impostos. A razão pela qual 1% tem muito mais dinheiro que 99% é porque quando imprimem dinheiro acontecem duas coisas. A inflação e os impostos. Isso vai esmagar você. Qualquer empreendedor que pensa que só vai ganhar dinheiro e montar um negócio e ganhar muito dinheiro, porque disso falamos realmente, tem que cheirar as coisas, homem. Isso não é o que faz os verdadeiros empreendedores. A maioria dos empreendedores tem 28 milhões de proprietários de pequenas empresas na América. 24 milhões são empreendedores de uma pessoa só. São conhecidos por pessoas sem empregados. E isso é o que acontece quando pessoas não entendem realmente o que um empreendedor faz. Então, a maioria das pessoas são autônomas, mas não são realmente empreendedores. Os autônomos pagam impostos muito altos, mas ninguém explica isso para eles. Sim, também chamam eles de pessoas com espírito empreendedor. Mas em relação ao que nós falávamos, na realidade é que não existe uma economia má. Você e eu, todos nós, temos uma economia externa, mas também temos uma economia interna. E a força de vontade é mudar nossa economia interna. Então, para mim, eu posso ver o bom e eu posso ver o mal. Não me importa porque eu vou ser rico. Ao longo desse vídeo você viu como é importante entender as diferenças entre a mentalidade rica e a mentalidade pobre.